Boa tarde, pessoal. Então, eu vou falar da escala de depressão de Hamilton, a HAM-D. Michel já deu um spoiler na sala, mas eu vou falar dela um pouquinho mais aqui. Essa escala ela foi desenvolvida por Max Hamilton, por isso ele leva o nome dele. É uma escala multidimensional, ou seja, avalia vários aspectos heteroavaliativa do observador. Então, é preciso um observador para fazer a aplicação do teste, e ela é desenvolvida para aplicação em pacientes previamente diagnosticados com transtorno do humor. Então, já tem que ter um diagnóstico de depressão. Ela é considerada padrão ouro pela psiquiatria e é amplamente utilizada em diversos países. Ela tem várias versões. A mais utilizada é a versão que apresenta 17 itens, mas também tem a versão de 21 e 24 itens. A versão de 21 itens é a segunda mais utilizada. Todas as versões, elas avaliam o paciente diagnosticado, questionando seus sintomas em relação à última semana. Ela traz também aí aqui mostra, né, as várias versões dela, 17, 21, 24, e ela traz vários itens para ser avaliados. Em cada item tem pontuações de 0 a 2, 0 a 3 ou 0 a 4, podendo ter nessas escalas. No caso de 17 itens, ela tem uma pontuação máxima de 50 pontos. Então, não tinha uma definição específica para o corte dela, mas aí por consenso foi definido que acima de 23 pontos, o paciente está num quadro de depressão muito grave. Entre 19 e 22, depressão grave. Entre 14 e 18, grau moderado. Entre 8 e 13 pontos, grau leve. E a pontuação inferior a 7 para um estado normal. Então, ela é utilizada para pacientes entre 18 e 59 anos, para utilização clínica e para ensaios randomizados. Ela não deve ser utilizada para fins diagnósticos, apenas para complemento. Ela tem como método de aplicação uma entrevista estruturada e baseia-se na presença ou ausência dos sintomas, considerado na última semana. É mais ou menos de 20 a 30 minutos tempo de aplicação. Ela traz algumas recomendações para o avaliador muito interessantes. Por exemplo, se houver uma variação do sintoma ao longo da entrevista, pontuar sempre o que tiver maior valor. Na ausência de sintoma, deve ser pontuar o 0. Então, ela traz algumas recomendações aqui que devem ser seguidas. A HAM-D, a escala, ela demanda treinamento antes de ser aplicada. Então, o aplicador tem que saber, ter domínio da escala. E também ela tem que ter domínio, pelo menos conhecimentos mínimos sobre os sintomas da síndrome depressiva. Os resultados, eles elucidarão a quantidade de sintomas depressivos presentes naquele paciente, bem como sua intensidade e gravidade. Lembrando que deve ser sempre aplicada após diagnóstico confirmado de episódio depressivo maior. Então, ela tem, como um documento primordial a entrevista estruturada, semi-estruturada, e ela proporciona confiança e segurança entre os avaliadores. Ela é muito didática, vou mostrar para vocês daqui a pouco. A HAM-D também é um instrumento baseado em critérios do Manual Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais, o DSM. Ela é aplicada para avaliação em adultos e não deve ser aplicada em outras faixas etárias. Ela também tem uma característica bacana, que é a universalidade dos itens. Independente da cultura, todos os itens mantiveram-se intactos e o seu uso se mostra uma linguagem comum entre vários estudos clínicos. Ela também tem algumas limitações, ou seja, falta de parâmetros psicométricos desenvolvidos pelo autor da escala. Por exemplo, na escala 17 foi feito um consenso e definiu aqueles valores, mas não tinha um valor definido. Outra limitação é que diferentes modelos da escala são propostos, como 6 itens, 7 itens, mas poucos estudos avaliaram a validade do teste. E no Brasil ainda há necessidade de mais estudos sobre seus parâmetros psicométricos, apesar de sua ampla
a utilização. Uma outra limitação que a presença de itens avaliativos de ansiedade, ele pode ser visto tanto como vantagem como desvantagem. Por quê? Pela dificuldade de distinguir componentes sintomatológicos versus traço-estado. Então, ou seja, muitas pessoas que têm depressão também têm ansiedades. Então, é difícil diferenciar se a ansiedade observada é um sintoma momentâneo da depressão ou ou faz parte assim da personalidade da pessoa, uma característica da pessoa. A RAND também é um instrumento de domínio público, assim como suas versões reduzidas e entrevista estruturada. Então é de fácil acesso, todo mundo pode ter acesso a essas informações. Então aqui está a escala, né? Ela tem esses itens, né? Ela avalia humor, sentimentos de culpa, suicídio, insônia inicial, intermediária e tardia, trabalho e atividade, retardo, ou seja, lentidão do pensamento, da fala, dificuldade de concentração, agitação, ansiedade psíquica, ansiedade somática, sintomas gastrointestinais, sintomas somáticos gerais, sintomas genitais, como perda de libido, distúrbios menstruais, hipocondria, que seria uma preocupação excessiva com a saúde, né? Que a pessoa parece que ela acha que está doente o tempo todo, perda de peso e crítica. No caso, né, dos 17 itens. No caso de 21, ainda tem a despersonalização, a desrealização, que é a sensação de estar desconectado de si mesmo e do ambiente, sintomas paranoides, que é as ideias de perseguição, desconfiança, e sintomas obsessivos e compulsivos. E aí aqui está um exemplo da guia estruturada da entrevista. Então, assim, ela traz também algumas recomendações iniciais, e aí ela traz para cada item como que deve ser a pergunta. Por exemplo, no caso do humor, o entrevistador poderia perguntar: como tem estado seu humor na última semana? Você tem se sentido para baixo ou deprimido, triste, sem esperança? Na última semana, com que frequência você se sentiu triste, né, desanimado, todos os dias, o dia inteiro? Você tem chorado? Então, assim, são perguntas bem didáticas, bem direcionadas para que o avaliador tenha o máximo de segurança na hora de preencher qual número, né, qual correspondência está com relação a esse item. E aí, para todos os itens, tem a pergunta e tem a identificação para ser feita. É bem interessante. Por exemplo, né, tem uma outra pergunta aqui. Você perdeu algum peso na questão da alteração do peso? Você perdeu algum peso desde que essa depressão começou? Se sim, quanto? Você acha que suas roupas estão mais folgadas? Você voltou a ganhar peso? Então, assim, vai fazendo um acompanhamento para tentar entender a história, né, real e bem fidedigna daquela situação. Então, a RAND é uma escala de observador, precisa, né, de um avaliador multidimensional, ela avalia vários itens, vários aspectos e mundialmente utilizada. Apesar do seu autor não ter desenvolvido estudos de evidências de validade, o instrumento se mostra adequado quando comparado a outras medidas de depressão. Estudos de confiabilidade internacionais auxiliam a atestar sua boa qualidade psicométrica para a quantidade de sintomas depressivos. Contudo, há carência de investigações psicométricas sobre o instrumento no país. Muito obrigada.